Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, os bolsonaristas que estão no governo, porque tem muitos ainda, ministros, eles não estão no governo para ajudar o governo, inclusive ministros. Tem um monte deles aí que são bolsonaristas, que joga no time do Bolsonaro para sacanear a população do Brasil. Porque a maior parte deles é isso que eles querem. Sabe por quê? Porque eles gostam de meter a mão na grana. Exatamente isso. E olha bem, inclusive tem um ministro que é lá do TCU, que o nome dele é Augusto Naders. Esse nós não podemos nem esquecer que ele foi o criador daquelas pedaladas que tiraram a Dilma, que deram o golpe na Dilma. E ele foi o criador disso. É Augusto Naders. Ele é do Rio Grande do Sul. E ele é ministro do TCU. E o cargo do TCU é vitalício. Eu acho que, inclusive, não deveria ser. Olha bem, o cargo maior do Brasil não é presidente da República. E o presidente da República, quando é eleito, ele não é eleito por um mandato de 4 anos, que inclusive pode ser prorrogado com uma reeleição. Agora, esse no TCU não. É vitalício, eles ficam lá até morrer. E esse tal de Augusto Nader, que foi o criador da pedalada fiscal para derrubar a presidente Dilma, agora ele está com ideia de derrubar o presidente Lula. É exatamente isso que eles estão querendo. Ele, inclusive. Porque o que acontece? Agora ele bloqueou, olha bem, ele bloqueou mais da metade do orçamento do pé de meia, que é para ajudar os estudantes pobres. Porque esse pessoal não quer que ajude o pobre. Eles não querem. Projeto do governo que ajude o pobre, eles querem derrubar logo, como derrubaram a presidenta Dilma. E é justamente esse ministro que foi o criador daquele tal de pedalada fiscal que derrubou a presidente Dilma. E tem um outro porém. Ele também deu algumas, inclusive nas redes sociais, que foram publicados em todos os jornais na época. Olha bem, eu vou até ler o que deu na época a Folha de São Paulo. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o ministro Augusto Nader, ele afirmou que, olha bem, abre aspas, está acontecendo um movimento muito forte nas casernas, fecha aspas, brasileira, e que é questão de horas, dias e no máximo uma semana ou 2, talvez menos do que isso, para que ocorra um deslaste bastante forte na nação.
Isso aí foi antes do golpe. E ele também diz que ele era bem relacionado com todos aqueles que queriam dar um golpe no Brasil. Dar um golpe. Ele mesmo falou isso. Só que ele não falou que ele era amigo do pessoal que queria dar o golpe. Não. Ele era amigo do pessoal que queria livrar o Brasil do comunismo. É isso. E esse pessoal, aí o que acontece? Aí, como todos os jornais deram, até os ministros do Supremo Tribunal Federal, olha o que dizem que ele falaram num blog. Um ministro do Supremo Tribunal Federal afirmou a integrantes da corte que estão chegados com a declaração, que estão chocados com a declaração que ecoa os atos golpistas promovidos por bolsonaristas em frente aos quartéis e em rodovias contra o resultado das eleições, porque eles eram contra. Inclusive esse Augusto Nader, ele apoiava o Bolsonaro. E ele queria que o Bolsonaro ficasse no poder. É isso. Agora, não dá para entender o porquê que a Polícia Federal não investigou esse ministro. Que inclusive até o Supremo Tribunal, e tem outra. Tem até uma declaração aqui do Rodolfo Rodrigues, que ele disse que vai pedir ao Tribunal de Contas da União a aposentadoria compulsória de Augusto Nader. E ele, inclusive, diz que o Rodolfo Rodrigues, ele afirma ainda que ia solicitar, não sei se solicitou, a instauração de um inquérito para investigar possíveis crimes contra a ordem democrática feita por esse Augusto Nader. Aí você sabe qual foi o comportamento dele na época? Como ele viu que ele tinha pisado na bola, aí simplesmente ele pediu licença com problemas de saúde. Eu acho que o problema de saúde dele era problema mental. Porque o cara que apoia o Bolsonaro deve ter problemas mentais mesmo. O cara que apoiava um golpe de Estado na nossa democracia deve ter problemas mentais. Como é que pode um ministro apoiar um golpe de Estado na nossa democracia? E pelo que ele fala, ele já estava sabendo de tudo que ia acontecer. Quer dizer, ele tinha informações. Agora, a Polícia Federal que investiga e faz um bom trabalho, não deu para entender por que não fizeram uma busca e apreensão na casa desse ministro. Porque se tivesse feito na época, ia encontrar muita coisa, inclusive nos computadores e celular dele. Porque ele mesmo disse que ele tinha contato com essas pessoas que não estavam aceitando, entendeu? O Lula como presidente da República. Eles não aceitavam
que o Lula tinha ganho as eleições, porque eles diziam que as eleições tinham sido fraudadas. É isso que ele colocava, inclusive, esse tal de ministro Augusto Nades. E agora, o que acontece? Agora ele está botando areia, entendeu? Inclusive, já bloqueou a metade do orçamento do Pé de Meia. Porque o Pé de Meia é um programa que vai ajudar o estudante carente, aquelas pessoas pobres que não têm condições, inclusive, de sobreviver. Agora, eles não querem isso. Por isso que eles bloquearam 6 bilhões do programa Pé de Meia. Inclusive, o ministro Haddad foi conversar com ele, e o ministro também foi lá para ver se, inclusive, conversa e resolve esse problema. Agora, esse já deu para perceber que o objetivo dele é atrapalhar o governo Lula. O objetivo é esse, porque esse programa foi aprovado no Senado Federal. Esse programa foi aprovado no Senado Federal. Agora, eles querem impedir que o estudante pobre, inclusive, chegue à faculdade. Porque esse é o programa que vai ajudar o pobre a estudar. Agora, esse tal de Nader, ele quer botar areia. Porque ele já botou areia, inclusive ele foi o causador do golpe que foi dado na presidenta Dilma. Porque ele criou aquelas pedaladas fiscais e depois o Supremo Tribunal Federal absolveu a presidenta Dilma, dizendo que ela não tinha cometido crime nenhum. E ele dizia que as pedaladas fiscais era o crime que a presidente Dilma tinha cometido. Esse tal de Augusto Nades. E agora o programa Pé de Meia fica deficitário para atender todos os alunos que estão inscritos no programa. Porque o programa tinha um limite. Ele foi lá e cortou pela metade. 6 bilhões ele tirou do programa Pé de Meia. Agora, será que já não chega o que ele fez para a presidenta Dilma? Será que já não chega isso? É o fim da picada. É o fim da picada esse pessoal bolsonarista. Porque eles não querem o bem-estar do país. O objetivo deles é fazer do país o caos. É isso que eles querem. E esse ministro é a mesma coisa. Porque será que já não chega o que ele fez para a presidenta Dilma, criando aquele tal de pedaladas fiscais? Que inclusive o Supremo Tribunal Federal derrubou isso.
agora vai lá e corta a metade do orçamento, eles bloquearam a metade do orçamento, 6 bilhões. Olha bem, o orçamento do projeto Pé de Meia é 13 bilhões. Eles foram lá e cortaram 6 bilhões. Quer dizer, metade praticamente. Agora, como é que os alunos vão fazer? Os estudantes. Porque os estudantes têm que receber isso. Porque a maioria deles, inclusive esse programa, o presidente Lula fez porque tinha uma quantidade muito grande de alunos que deixavam a escola, eles paravam de estudar para ajudar a família, porque a família tinha que comer. E o único recurso para eles continuarem estudando é esse programa Pé de Meia. Esse programa Pé de Meia é que ia ajudar, que vai ajudar e está ajudando muitos alunos. Agora, se eles pegam e bloqueiam o projeto, é porque eles não querem que os alunos pobres terminem os estudos e vá para a faculdade. Eles não querem isso. Sabe por quê? Porque eles não querem ver o filho deles junto com o filho da empregada deles, junto com o filho do pedreiro do bairro, que presta serviço a eles. Eles não querem isso. Eles não querem que os filhos deles tenham contato com as pessoas mais pobres. São todos eles preconceituosos. E a gente sabe que ele é bolsonarista, porque ele, inclusive, declarou que os amigos dele, entendeu? Já sabiam, inclusive, do que ia acontecer. Agora, o que não deu para entender é que a Polícia Federal, que está investigando tudo sobre o ato terrorista de 8 de janeiro e a tentativa de golpe de Estado, inclusive não investigaram esse ministro, que inclusive na época, para ele se safar, inclusive da imprensa, que a imprensa estava pegando no pé dele, porque essa matéria e a declaração dele saiu em todos os jornais do Brasil. Saiu em todas. Porque esse comentário dele foi para a internet, para as redes sociais. Então todo mundo viu. E todo mundo fez uma análise que ele realmente sabia de tudo que ia acontecer, inclusive daquele ato terrorista de 8 de janeiro, que inclusive o tal de Hugo Mota, presidente da Câmara, diz que não aconteceu, diz que aquilo não foi uma tentativa de golpe de Estado. Quer dizer, só na cabeça de um idiota é que não vê que tudo aquilo que o Bolsonaro fez foi para dar um golpe de Estado. E também tem outra. Esse Hugo Mota também, que deu um depoimento numa rádio lá de João Pessoa, dizendo que não teve golpe de Estado, ele parece que não enxerga,
Parece que é cego ou é mau caráter. Bolsonarista, porque a gente sabe que ele é bolsonarista. Agora, só pode ser mau caráter o cara que é deputado e quer derrubar a democracia para implantar uma ditadura. Será que ele não sabe que na ditadura não tinha deputado? Porque a ditadura cassou o mandato e fechou o Senado Federal, o Congresso Federal, a Câmara dos Deputados. Será que ele não vê isso? Será que nunca leu isso? A gente sabe que ele é do interior da Paraíba, mas é da classe burguesa da cidade dele. Ele tem acesso a livros, tanto que estudou medicina. Agora, vem falar que não teve no Brasil golpe de Estado, inclusive com o comportamento desse tal de Augusto Nader, que bloqueou 6 bilhões, a metade do orçamento do projeto do Pé de Meia. Esse também joga no time do Hugo Mota. Porque o Hugo Mota, inclusive, fez que nem ele. Declarou que não teve nada. Sabe por quê? Porque deve estar envolvido também, como esse Nader também. Porque esse Nader deve estar envolvido. É que a Polícia Federal não foi atrás do que ele falou, não foi investigar. E não investigou realmente. Porque se tivesse investigado, tinha encontrado muita coisa. Porque pelas declarações dele, dá para entender que ele estava sabendo de tudo que ia acontecer. Daqueles atos terroristas da Praça dos Três Poderes, onde eles, os bolsonaristas terroristas, detonaram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil para dar um golpe de Estado na nossa democracia. Para o Bolsonaro ficar no poder, para ele ser o ditador do Brasil. Só que eles esqueceram que nós passamos pela ditadura. Nós sabemos o que é a ditadura militar. Nós sabemos o que é. Nós sentimos na carne o que é a ditadura. Então, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Então fico por aqui, pessoal. E um tchau.